Quem eram os capitães do mato no Brasil colonial escravista, qual que era a sua função e como é que surgiu essa função de capitão do mato. Então o objetivo desse vídeo é trazer luz sobre esse assunto, falar um pouco sobre a criação dessa função de capitão do mato dentro do Brasil colonial escravista. Os capitães do mato acabaram se tornando uma das figuras mais conhecidas na repressão aos escravizados no Brasil colonial. Isso entre os séculos 17 e 19. Essa função acabou se disseminando por toda a América Portuguesa, especialmente a partir do século 17, tendo em vista o crescimento dos quilombos em todo o território brasileiro. A função principal dessa milícia especializada era justamente a caça e a recaptura de escravizados fugidos e a destruição dos quilombos. A função, portanto, fazia parte da estrutura da sociedade escravocrata do nosso país. O capitão do mato era conhecido também como capitão do assalto e de entrada, entre outros termos. Inclusive, a sua principal função era justamente a de caçar gente, principalmente escravizados fugidos de fazendas e que pertenciam aos senhores que contratavam esses capitães. Então os capitães do mato não atuavam sozinhos, eles acabavam compondo em sua maioria parte de tropas de número variável de capitães do mato, além de atuar em conjunto com as forças militares da colônia da época. Eles ganhavam a vida caçando os escravizados e entregando aos seus senhores, e em troca eles acabavam sendo retribuídos com dinheiro com essa entrega. O capitão do mato acabou surgindo na sociedade brasileira após a destruição do Quilombo dos Palmares em 1694. Com os capitães do mato, os senhores de engenho e as autoridades portuguesas pretendiam impedir as fugas das fazendas dos escravizados e também acabavam impondo medo nos escravizados caso eles tivessem interesse em fugir dos seus cativeiros. Porém, o capitão do mato não era muito querido pela sociedade colonial imperial brasileira. Haviam muitas denúncias também de que os capitães do mato acabavam roubando escravizados que não haviam fugido para poder entregar esses escravizados aos seus senhores e com isso conseguir uma recompensa ou um pagamento, inclusive burlando assim a regra de confiança entre senhores e capitães. Em alguns casos, os capitães do mato acabavam matando os cativos inocentes, gerando prejuízo aos proprietários de escravizados. Os capitães do mato eram geralmente escravos libertos, o que garantia uma posição social superior à dos que permaneciam escravos. E também era feito por pobres livres. Por outro lado, a origem escrava dos capitães do mato acabava inflamando ainda mais a ira dos cativos, contra esses caçadores, já que esses capitães no passado estiveram em uma posição social semelhante à dos escravizados que eles caçavam. Em virtude de sua função, o capitão do mato era um personagem de muita importância para a garantia da estabilidade social da colônia. Sem eles, possivelmente as fugas dos escravizados teriam sido muito maiores, o que impediria inclusive a continuidade da existência da escravidão no Brasil colonial. Inclusive, segundo o capitão Mor da colônia, funcionário da coroa portuguesa, o capitão do mato era necessário, segundo ele, a segurança interna do povo, porque de outro modo todos os escravizados fugiriam. Essa atuação servia ainda para que os escravizados não se levantassem contra os seus senhores. E com isso, a segurança e tranquilidade para os senhores de escravizados acabava dependendo diretamente da atuação dos capitães do mato. Então, dentro desse contexto, pessoal, a gente percebe que a segurança dos senhores de engenho, bem como a recaptura de escravizados fugidos, dependia diretamente da atuação dos capitães do mato. E também com isso nós percebemos que a existência do capitão do mato na história colonial e imperial mostra que a violência foi uma das características mais marcantes da formação da sociedade econômica brasileira colonial. Então, a partir do século XVII, com a potência do Quilombo dos Palmares e a sua fama se espalhando pela América Portuguesa, é que a figura do capitão do mato passou a ter ainda mais necessidade justamente para a sustentação do regime escravocrata. Então, a partir desse momento, o cargo ganha mais regras definidas, com o objetivo principal de evitar fuga de escravizados. Então o cargo de capitão do mato não existiria, portanto, sem a escravidão, e sua ocorrência estava cada vez mais atrelada à experiência do trabalho forçado e também da resistência em quilombos. Inicialmente reprimiam alguns delitos no campo, mas após o século XVII a prática foi espalhada por toda a colônia como milícia especializada. Então homens livres, de cor ou não, prontificavam-se a exercer essa função de capitão do mato em troca de prêmios ou para o seu sustento. Alguns libertos
participavam dessa repressão institucionalizada como capitães do mato e eram estratégicos porque eles conheciam a região e as táticas de fuga dos escravizados. Havia, portanto, uma diversidade étnica na ocupação do cargo de capitão do mato que não era restrito apenas a negros libertos. Agora, certamente que escravizados libertos acabavam gerando mais desconfiança às autoridades da época. Então, para se inscrever como capitão do mato, era necessário que o candidato enviasse uma carta de recomendação garantindo a sua confiabilidade. Assim, os ditos homens bons recomendavam às autoridades aqueles que poderiam exercer tal ofício. Além disso, regras e limites da autoridade de suas funções regulavam a atividade dos capitães do mato. Então, para essa função, esses homens acabavam recebendo armamento, dinheiro, homens e demais recursos, principalmente em momentos de grande combate, como, por exemplo, as perseguições ao Quilombo dos Palmares. A atuação dos capitães do mato se dava em um período de aproximadamente um ano. Isso porque havia muita desconfiança dos homens pobres e livres, armados e a serviço da ordem escravista. Esses homens eles foram vigiados de perto pelas autoridades regionais e por toda a sociedade daquela época. Então, dessa forma, os senhores escravizados viviam em estado de tensão o tempo todo, porque eles acabavam dependendo das ações dos capitães do mato para assegurar a continuidade do regime escravista, porém, ao mesmo tempo, eles tinham receio da proximidade com esses capitães do mato e também receio de que esses capitães do mato pudessem estar contribuindo de alguma forma com os escravizados. Então, a função de capitão do mato garantia não só a sobrevivência de homens pobres, como também um certo prestígio e também uma distinção social. Assim, a posição colocava esses homens mais próximos de senhores de engenhos do que propriamente dos escravizados. E com isso, os capitães do mato acabaram ficando numa posição social muito curiosa, porque sofriam com a desconfiança dos senhores escravocratas, mas ao mesmo tempo também eram odiados pelos escravizados, os quais eles caçavam por todo o território nacional daquela época. Comente aqui o que é que você acha da atuação dos capitães do mato no Brasil colonial escravista. Se você gostou do vídeo, deixa seu gostei, se inscreve no canal para receber outras memórias aí na sua casa, no seu celular, compartilha com seu amigo essa memória e aqui já no final do vídeo vai aparecer ainda uma playlist com outros vídeos relacionados à escravidão. Muito obrigado então pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.